eu tenho aqui uma proposta aqui. O debate entre os palestrantes do que perguntas. Contudo, eu acho que a ideia é poder prestigiar tanto uma coisa quanto outra. Então, eu queria começar com uma pergunta aqui que vai nos permitir bem fazer isso. A pergunta foi direcionada aqui ao Dr. Marcos Mendes, mas, sendo um debate, eu acho que a pergunta é sempre para os dois, né? Como o senhor trouxe apenas afirmações, poderia explicar melhor por quê? Quem defende que não há déficit tem argumentos que não se sustentam? Onde estão os erros dos argumentos? Pergunta da Gisele, do DETRAN. Os erros estão todos apontados nesse documento do TCU, e eu resumo, né, posso resumir esses erros. A Seguridade Social ela é composta de saúde, assistência social e previdência social. A saúde e a assistência social elas não têm que ter equilíbrio financeiro e atuarial, tá certo? A saúde e a assistência social são financiadas com recursos tributários. Há despesa com saúde e assistência social na medida do que é possível fazer. A Previdência Social ela tem que ter o seu equilíbrio financeiro e atuarial. E há vinculados à Previdência Social as suas receitas explícitas de Previdência Social, que são as contribuições patronais e as contribuições dos empregados, tá certo? Então, em qualquer lugar do mundo, você mede a saúde do sistema de Previdência Social, vendo se o que é contribuído para a Previdência Social paga as contas da Previdência Social. A conta que é apresentada pela Anfip, normalmente, bota tudo junto. Não, a gente tem que olhar assistência, previdência e saúde, né? Então, se você vai olhar assistência, previdência e saúde e dizer que não há déficit, você está dizendo o seguinte: todo o dinheiro que está ali dentro daquele orçamento vai ter que ser para pagar a previdência, não vai sobrar nada para a saúde e para a assistência, está certo? Se você está fechado naquele orçamento e vocês viram que a despesa da previdência está subindo barbaramente, né? Então a conta não fecha. Qual é o truque que a Anfip usa para fechar a conta? Ela tira de dentro da despesa da previdência a despesa com previdência dos servidores, tá certo? Ah, não, isso tem que botar em outro canto. Não sei onde, debaixo do tapete, não sei, bota em outro canto, né? A outra é dizer que é a DRU, né? O TCU mostra que mesmo para a DRU. E o terceiro é usar a conta só até 2015, né? Porque quando apresenta a partir de 2016, até nesse critério errado já há déficit, né? Mas eu não quero entrar nesse debate, porque vai dizer, você não está considerando isso, não está considerando aquilo. Eu só peço o seguinte: leiam o documento do TCU, tá certo? Se não confia em mim, confia no TCU. Tá? Tem um documento, são 230 páginas, tem elementos, aqui eu trouxe apenas a conclusão, tem elementos suficientes para isso, né? Agora, mesmo que não existisse déficit, o debate do déficit ele pode ser completamente irrelevante. O que é relevante é a despesa. A despesa está subindo. A despesa está subindo. Dado que a gente não pode tributar 100% do PIB para pagar essa despesa, alguma outra despesa vai ter que ser apertada para pagar a despesa da Previdência. Eu mostrei para vocês, subindo de 4 e pouco, dobrou em proporção do PIB em 20 anos. E vai ser cada vez mais rápido, porque a população brasileira está envelhecendo. Tá? Essa é a realidade dos fatos, né? Agora, ficar puxando rubrica para cá, para lá, e pode fazer a conta que quiser, né? Bem, doutora Fatorelli, fazer o contraponto. Muito grata. Está ouvindo aí? Tá? Não? Acho que a pilha acabou. Bom, para usar os mesmos termos que o senhor Marcos Mendes usou, o governo é que faz um truque e retira da conta o gasto com a dívida. Quando o senhor apresentou ali 56% é gasto com a Previdência, o truque que o senhor usou foi tirar a continha dos juros, que é quase metade do orçamento federal. Então, quando a gente faz a conta honesta do orçamento, de acordo com os dados do CIAF, o gasto com a dívida, a gastança financeira irresponsável que existe no Brasil, salta aos olhos. Quase a metade
do orçamento federal é gasto com a dívida. Então, esse é o truque do dado quando o senhor apresenta ali que 56% é gasto com a Previdência. O truque é não falar da dívida. E o que é jogado para debaixo do tapete é o seguinte: a dívida não está crescendo, como o senhor falou, porque a gente gasta mais do que arrecada. De 1995 até 2014, nós conseguimos acumular mais de 1 trilhão de superávit primário. Mais de 1 trilhão. O que é isso? Nós arrecadamos mais do que gastamos. Fizemos uma economia de mais de 1 trilhão de reais em 20 anos, do Plano Real até 2014, quando a crise foi fabricada. E o que aconteceu durante esses anos todos de superávit primário, de arrecadar mais do que gasta? A dívida saltou, só para falar da interna, saltou de 80 bilhões para 4 trilhões. Então, a dívida não aumenta porque nós gastamos mais do que arrecadamos. A dívida aumenta por conta dos mecanismos financeiros que geram dívida pública, como, por exemplo, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, mascarada de operação compromissada para controlar a inflação. Tanto é máscara que a inflação está caindo e as operações compromissadas continuam em 1 trilhão e 100, não diminui. Então, é mecanismo que cria dívida. É pedalada. Olha, o que está indo para debaixo do tapete é a mega pedalada fiscal, de contabilização de juro como se fosse amortização. E isso é que está fazendo aumentar a dívida. 90 bilhões de prejuízo com swap cambial, essa farra, que o Banco Central faz aposta e garante a variação do dólar para especuladores. O senhor falou aí de um gasto da Previdência de 108 bi, com swap foi 90, com juro é mais de 500 bi por ano. Esse que é o problema do Brasil, não é? Então, a Anfip faz um cálculo de acordo com o que está na Constituição Federal. O que está no artigo 194 é o tripé da Seguridade, o que está no artigo 95 é o financiamento do tripé. Em lugar nenhum está escrito que é para isolar a Previdência de um lado e isolar as contribuições patronais do outro. Em lugar nenhum está escrito isso. Essa conta fabrica o falacioso déficit. O senhor falou de outros países, que nenhum país do mundo... Olha, na Dinamarca, quase 80%, 75% da despesa com a Previdência é bancada pelo governo. E eles não chamam isso de déficit. Na Irlanda, mais de 60%. Na Suécia, 52%. No Reino Unido, 52%. Na Itália, 48%. Na Finlândia, 48%. Em Portugal, 48%. Em outros 15 países europeus, 45%. E vai por aí afora. E eles não chamam isso de déficit, porque eles consideram obrigação do Estado financiar a Previdência Social, complementar. Em lugar nenhum do mundo, a arrecadação da folha naquele ano financia a Previdência, o gasto todo da Previdência, de todo mundo que já contribuiu. Hoje, quem está recebendo a aposentadoria, contribuiu durante 30, 40, 50 anos. Então, não pode, não é? Outra questão, o Tribunal de Contas nunca fez auditoria da dívida, o senhor falou que faz, nunca fez. E eles falam que nunca fizeram auditoria da dívida, eles fazem acompanhamento, mas nunca fizeram auditoria. E a CGU também não. Inclusive, nunca fiscalizaram o Banco Central, nunca houve uma auditoria do Banco Central aqui no Brasil. Como até lá nos Estados Unidos, o FED é fiscalizado. Bem, só nos restam 20 minutos, eu vou pedir desculpa aí, eu acho que o tempo vai nos dar aqui, que nós vamos ter que sempre
duas respostas, dois pontos de vista. Eu selecionei dentre as perguntas aqui, eu acredito que vai ser a última. Então, a pergunta do Índio, do TCDF, a pergunta é a seguinte: qual a sua visão sobre a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial constante do artigo 40 da Constituição Federal nos regimes de previdência, considerando que, no fundo financeiro do DF, no RPPS, no regime geral, esses equilíbrios não se verificam? Observação: logicamente, considerando que os regimes de previdência deveriam ser sustentáveis, ou seja, tendo a premissa de que as despesas com benefícios previdenciários deveriam ser inteiramente custeadas com as receitas previdenciárias, contribuição previdenciária do empregado e do empregador. Bom, deixa eu colocar alguns números aqui corretamente. Não é verdade que a despesa, 50% da despesa pública seja despesa com juros da dívida pública, tá certo? Juros e amortização da dívida pública. A forma correta de contabilizar as despesas públicas, as receitas e as despesas públicas em todos os lugares do mundo, inclusive regulamentados pelo Manual de Boas Práticas Fiscais do FMI, é você fazer receitas primárias menos despesas primárias, ou seja, receitas sem contar as receitas de juros, menos despesas sem contar as despesas de juros, e apurar o déficit primário. Tá? Esse é o cálculo do déficit primário. Quando você vai apurar o déficit nominal, você inclui as receitas e despesas de juros, mas você não inclui a amortização da dívida pública. A amortização da dívida pública ela é considerada no chamada contabilidade abaixo da linha, porque você verifica quanto cresceu a sua dívida. Esse é um tema técnico que não cabe a gente ficar explorando excessivamente. Eu só quero dizer categoricamente que não é verdade que 50% da despesa pública seja com juros. Tá? O segundo ponto que eu gostaria de dizer, que eu trago aqui, né, é que desde 2003, a despesa só do regime geral da Previdência Social é maior que a despesa com juros, adequadamente contabilizados. Né? Em 2016, a despesa do regime geral de Previdência Social foi de 500 e poucos bilhões, e a despesa com juros 300 e poucos bilhões. Com relação ao Banco Central, o Banco Central pratica política monetária com as melhores práticas internacionais. Algumas coisas que precisam ser melhoradas na transparência da política monetária do Banco Central estão sendo encaminhadas por meio de projetos de lei ao Congresso Nacional, e devem estar em debate mais à frente, mas não interferem de forma alguma com dívida pública, com tamanho da dívida pública, etc. A operação compromissada não é sinônimo de demônio, diabo, nem palavrão. A operação compromissada é uma operação que todo Banco Central do mundo faz para regular a quantidade de moeda que existe na economia, deixar mais moeda ou menos moeda na economia, de acordo com a taxa de juros meta do Banco Central. De forma que é muito bonito fazer um discurso juntando lé com cré, com muitos adjetivos, mas despido de substância. Né? A gente tem que ter, pelo menos quando a gente está na administração pública, a gente tem que ter responsabilidade de fazer as coisas corretamente e de forma transparente. Dia 11 de setembro, eu tenho a impressão que a senhora Maria Lúcia Fatorelli vai estar no TCU, discutindo uma auditoria da dívida que está sendo feita, foi pedida ao TCU. Eu também estarei lá. Né? Estarei lá porque, como agente público, eu acho que tem que ser, por bem da transparência, a gente tem que discutir, todos os temas. O que a gente não pode é entregar um assunto tão delicado como dívida pública, que é capaz de quebrar um país por conta de especuladores internacionais que especulam contra o país, na mão de uma ONG que diz que quer fazer justiça social com a dívida pública. A gente tem que ter responsabilidade. Né? Os partidos de esquerda sempre são contra a privatização. Essa auditoria cidadão da dívida, o que quer é privatizar a auditagem da dívida. Essa é uma função pública de agentes de tribunais de contas, de Ministério Público e etc., que tem que continuar pública. Né? Privatizar, a gente tem que privatizar
empresas que não devem estar dentro do portfólio do governo, porque, ao estar em portfólio do governo, são objeto de rapina de interesses privados, como aconteceu com a Petrobras, com a Eletrobras e muitas outras, né? Com relação à pergunta específica, eu não conheço a situação específica do Distrito Federal. Eu sei que as finanças estaduais e distrital estão em situação bastante difícil, né? A ponto de que alguns estados que separaram suas massas de previdência e tentaram fazer um sistema de capitalização para os novos funcionários não estão dando conta de pagar, estão aglutinando de volta as suas clientelas previdenciárias, né? Mas o fato é que, tanto, assim como no governo federal, as contas previdenciárias estaduais são também insustentáveis. Obrigado. Doutora Maria Lúcia. Bom, em primeiro lugar, em primeiro lugar, a Auditoria Cidadã não é ONG, não recebe recurso governamental, nós somos associação sem fins lucrativos e o nosso trabalho é 99,9% voluntário, gratuito, dedicado ao país, e é uma obrigação de todo cidadão, cidadã, que paga a dívida pública, saber, e é uma vergonha o governo brasileiro não dar transparência nenhuma em relação à dívida pública. Não sabemos para quem devemos. Quem são os credores da dívida pública? Transparência zero, de metade do gasto do orçamento federal. Entrem na página da transparência. Vocês podem clicar lá em qualquer outra rubrica. Às vezes, vocês vão chegar até na cópia, na nota fiscal escaneada. Entra lá, no gasto com a dívida. Não abre nenhuma janela. E por que não abre? Porque o próprio gasto com amortização, se fosse o que está lá no CIAF, quando a gente faz aquele cálculo de quase 50% todo ano, é dado oficial do CIAF. É dado oficial. Nós simplesmente divulgamos. É dado oficial. Todo ano está lá. Se aquele valor que está lá como amortização fosse verdadeiro, a dívida estaria caindo, amortizando 700 bilhões por ano, a dívida estaria caindo. Mas o estoque da dívida está crescendo 700 bilhões por ano. Então, o que está acontecendo? Basta olharem os dados oficiais divulgados pelo Banco Central, estoque de títulos. Em 2015, cresceu 700 bilhões. Em 2016, cresceu 700. Esse ano já cresceu quase 400 bilhões até o meio do ano. O último dado divulgado é junho. Então, como é que pode? A dívida crescendo e um dado enorme de amortizações. Isso está provado, denunciado desde a CPI da dívida. Estão contabilizando a maior parte do juro como se fosse amortização ou rolagem. É a mega pedalada, afrontando o artigo 167 da Constituição. E agora, como a inflação está baixa, está difícil fazer essa pedalada. O Meirelles já veio a público falar isso. Bom, por que o juro é alto no Brasil? Porque o Banco Central faz reuniões e convida o mercado financeiro para essas reuniões. E aí o mercado financeiro expõe as variáveis. E com base nessa exposição do mercado financeiro, dos representantes do mercado financeiro, os representantes do Copom decidem qual vai ser a taxa. Nós temos resposta por escrito do Banco Central, que não existe fórmula matemática para se chegar no valor dos juros. Que os juros decorrem do resultado dessas reuniões, por escrito. Temos resposta por escrito da CGU, de que nunca fez auditoria da dívida. Temos resposta do TCU, que pela primeira vez em 2015 enumerou 30 irregularidades na dívida, e que agora, pela primeira vez, a pedido do Senado Federal, está iniciando um processo de auditoria da dívida interna. Então, não temos que mentir em relação a nada. E nós, por sermos um movimento social, cuidamos de ter comprovação oficial de tudo que falamos. Tá? A Previdência Social tem sido o maior programa de distribuição de renda do Brasil.
Isso está mostrado em dados oficiais. 70% dos municípios brasileiros têm a sua economia local movimentada pelos benefícios da Previdência e da assistência social. Essa contrarreforma, que vai afetar com o adiamento do BPC para pessoas, olha, serão afetados deficientes físicos, aqueles que chegam aos 65 anos com uma renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo. Olha quem é alvo dessa reforma. Trabalhadores rurais vão ter que recolher todo mês uma contribuição. Para calcular, vão ter que acessar um programa do tipo E-Social. Alguém aqui acessa o E-Social para pagar do seu empregado doméstica? Imaginem um trabalhador rural enfrentando aquilo ali todo mês, buscando preenchendo uma guia, imprimindo uma guia, buscando um banco para pagar uma guia. É insano. E mais, trabalhador rural vai ter que pagar todo mês. Produção rural acontece todo mês ou existe sazonalidade? Ou existe informalidade? É cruel, essa reforma é cruel. Calote é isso aí, ó, de impedir cumulação de aposentadoria com pensão. Um casal que ambos contribuem a vida inteira para ter direito à pensão e aposentadoria, um dos dois morre? Não vai poder acumular. Se ganha mais do que o salário mínimo, não pode acumular mais, não. Isso é que é calote. Isso é que é calote. E quando nós falamos em rever a dívida, é porque estão usurpando do instrumento do endividamento público. Usurpando. Dívida gerada para remunerar a sobra de caixa dos bancos, mascarada de operação compromissada, não é dívida, é outra coisa, é outro negócio. Dívida gerada nesse esquema fraudulento que usa estatais não dependentes para desviar recursos arrecadados que nem chegam ao orçamento público, isso é outra coisa, isso não é dívida pública. Dívida gerada para cobrir prejuízo de swap cambial e diversas outras operações fraudulentas que eu não vou ter tempo de detalhar aqui, mas que estão nos livros publicados pela Auditoria Cidadã, está no nosso site e tudo mais, isso não é dívida. O conceito de dívida pública foi usurpado pelo sistema financeiro e isso tem que ser revisto, porque nós estamos pagando a conta. Estamos vivendo num cenário de escassez como palhaços, quando deveríamos estar numa realidade de abundância com vida digna para todas as pessoas. E é por isso que a gente luta. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Só não sei quando, mas a gente vai conseguir. Muito grata. Bem, eu particularmente acho uma pena a gente não ter uns 15 minutos extras, que eu acho que o debate é muito bom, mas o doutor Marcos Mendes já me avisou que vai ter que sair exatamente às 6 horas e temos que respeitar isso. Eu queria, doutor Marcos, primeiro dizer o seguinte, eu tenho como um consolo nós estarmos no mesmo barco, né, porque eu acho que é toda uma situação, eu acho que nós somos quase que contemporâneos, eu acho que tem todo um histórico, eu não sei por que a imprensa, e eu vi isso repetido aqui hoje, ela sempre noticia o desequilíbrio entre as previdências pública e privada dos vários modelos, mas a gente sabe também, todos nós sabemos, que há uma desproporção muito grande nas contribuições. Né? O regime geral, as contribuições são muito limitadas. E eu queria fazer uma última pergunta para o senhor responder rapidamente, se possível. Eu vejo o seguinte, nós estamos caminhando para um modelo de todos terem o teto do INSS num regime de contribuição, de benefício definido, talvez. E, acima disso, uma contribuição adicional, que também o governo daria sua cota à parte, mas num regime de contribuição definida. Se o regime é de contribuição definida, não deveria ser livre a gestão, a escolha de quem vai gerir esses recursos?
Eu não posso me furtar a fazer alguns comentários, né? Corrigir algumas informações. Deficientes físicos não estão incluídos na reforma. Taxa de juros, né? O Banco Central define a taxa de juros na reunião do Copom. Nós tivemos uma excelente experiência no passado recente, em que o Banco Central resolveu fazer exatamente o que a senhora Maria Lúcia falou. Vamos derrubar a taxa de juros na marra. É isso aqui agora, vamos acabar com o rentismo, com os bancos safados, etc. A inflação disparou e o PIB desabou, tá? Porque o Banco Central ele não define a taxa de juros do mercado. Quem define a taxa de juros de mercado é o mercado. O Banco Central ele define a taxa de juros piso do mercado. Se ele puxa o piso muito para baixo, o mercado não acompanha esse piso muito para baixo, né? E o Banco Central perde o controle dos instrumentos de política monetária. Portanto, ele não aguenta ficar muito tempo. Se ele fica muito tempo, como ele ficou no passado recente, até 2013, a inflação dispara como disparou, né? Amortização da dívida. Está escrito que a dívida foi amortizada, não significa que a dívida acabou. Você emite um título, capta recursos no mercado e amortiza o título que está vencendo. Por isso que colocam que é 50%. Porque aquilo que foi amortizado, não foi amortizado, foi rolado, né? Não foi quitado. A amortização da dívida é dos passos. A dívida está vencendo, você vende outro título no mercado, pega aquele dinheiro e paga a dívida que está vencendo. Por isso que aparece contabilmente escrito como amortização. Isso não é o mesmo conceito econômico de amortização. Questão do trabalhador rural. Não vai ser obrigado a recolher todo mês, não está fixada a forma de recolhimento, não está dizendo que tem que ser em sistema complexo, etc., etc., etc. Isso vai ser regulamentado em lei da forma mais fácil possível, né? Bom, essas são as informações. Com relação à sua pergunta, eu tenho todas essas contas aqui, com relação à contribuição. Apesar de nós contribuirmos mais, o nosso sistema não fecha do mesmo jeito, né? Aqui, vamos supor uma taxa de juros real, um servidor que contribui todo mês, com uma taxa de juros real de 5,2% ao ano. Ele consegue acumular recursos ao longo da sua vida de trabalho que seriam suficientes para pagar 227 meses de aposentadoria, né? No entanto, a expectativa desse indivíduo, de vida desse indivíduo, que eu peguei modelo aqui da minha estimativa, é de 304 meses. Portanto, a diferença entre 227 meses de pagamento e 304 meses é o que falta mesmo com as nossas contribuições de 11% da nossa remuneração. Então, o nosso sistema também é desequilibrado, né? Com relação à sua pergunta de se nós poderíamos escolher livremente o sistema que vai gerir, eu acho que já pode fazer. O pessoal que entrou depois de 2013, que está no sistema de previdência complementar, porque recebe só até o teto da RGPS, pode escolher ir para o FUNPRESP ou não ir para o FUNPRESP e fazer a sua poupança fora. Mas aí ele não tem a contribuição do governo. Não tem a contribuição do governo. É uma possibilidade também discutir mais de um fundo. Isso pode ser discutido mais para frente. Eu acho temerário, no primeiro momento em que você está começando uma experiência, né, começar com vários fundos, com fiscalização de vários fundos, né? A ideia é uma questão de gestão. Uma liberdade de escolha, né? E com o mesmo custo do governo. Mas é isso. Tá. Bem, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, porque o doutor Marcos Mendes já me disse que tem que ir embora às 6 horas. Um segundo, vamos lá. Bom, se apenas estivesse rolando, doutor Marcos, o estoque da dívida se manteria constante. E está aumentando. Então, está emitindo título para pagar juros. Está aumentando. O teto do INSS, respondendo à pergunta também, é só por enquanto. O objetivo é que todo mundo receba não mais do que um salário mínimo. Isso já está publicado em revistas, não sou eu que estou dizendo. Está publicado em revistas dos fundos de pensão privados. Está publicado. Bem, agradeço a presença de todos, agradeço os palestrantes que proporcionaram esse rico debate. Agora faremos, então, a entrega das placas pela participação no evento. Muito obrigado a todos.